O povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. O povo de Deus estava sob jugo pesado e sob servidão pesada no Egito. Então a Bíblia vai dizer que o rei do Egito, o faraó, ele morre. Então o povo de Deus começou a pensar, começou a ter paz, um tempo de refrigério, começou a colocar as ideias em ordens, começou a lembrar do seu Deus. Porque o povo de Deus ele não queria mais voltar a ser escravo. O povo de Deus não queria voltar mais a ser humilhado. O povo de Deus não queria mais voltar àquela servidão pesada. Então o povo de Deus ele lembra do seu Deus, do que o seu Deus tinha feito no passado. Então o povo de Deus ele começa a buscar ao seu Deus, começa a invocar o nome de Deus, começa a invocar o Santo de Israel. Então a Bíblia vai dizer que o clamor do povo de Israel, do povo de Deus, chega até o trono de Deus. Deus ele ouve o clamor do seu povo, que pedia por um libertador porque não aguentava mais aquela situação em que estava vivendo. Deus ele ouve o seu povo. Mas entenda, meus irmãos e minhas irmãs, que antes, para que Deus ouvisse o clamor do seu povo, era necessário o quê? Que o povo de Deus se santificasse, tirasse do meio de si as maldições, os baalins, as prostituições, as adorações a falsos deuses. Então, como Deus ele já pensou em tudo para mim e para você, Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso, Deus é tudo. A Bíblia vai dizer que antes do povo de Israel, antes do povo de Deus clamar ao seu Deus, Deus ele já tinha levantado o libertador, que era Moisés. Eu e você também, essa passagem ela fala muito comigo e com você nos dias de hoje, mesmo sendo escritas há mais de 2000 anos atrás. Ela fala muito com a gente no momento que nós estamos vivendo. Um dia, quando eu e você, nós clamamos a Deus que não aguentávamos mais aquela vida de escravidão, não aguentávamos mais aquela vida de servidão, de prostituições, de bebedices. Nós começamos a se santificar e começamos a invocar o nome do Santo de Israel, o nome de Deus, o nome do Senhor dos Exércitos. E mesmo antes de eu e você, naquele dia, naquele grande dia, clamarmos a Deus por um libertador, Deus ele já tinha levantado há mais de 2000 anos atrás, que é quem? Jesus Cristo. Então quando chega a hora de Moisés começar o seu ministério, Deus através de Moisés ele faz maravilhas e prodígios e liberta o seu povo da escravidão no Egito. Entenda que o povo de Deus já estava agora no caminho, o povo de Deus estava liberto da opressão do homem, da servidão ao homem, mas o povo de Deus ainda não estava liberto das prostituições, o povo de Deus ainda não estava liberto da escravidão espiritual. Mas irmão, tu falou que para o povo de Deus, para que Deus ouvisse o seu povo, o povo teve que se santificar, tirar do meio de si. Mas nem todos buscam se santificar dentro do povo de Deus, dentro da casa de Deus. Mas querem dar de acordo com as suas vaidades. Mas Jesus ele vai dizer para nós que nem todo aquele que chama, que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Qual era os requisitos para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra? Era que ali naquela cidade se tivessem justos, nem que seja 10, 2 ou nem que seja 1, eu creio que Deus não destruiria a cidade.
Deus ele não destruiu o seu povo, porque no meio do seu povo tinha justos. A igreja de Deus hoje está muito mal colocada. A igreja de Deus hoje já não busca como deve. E no meio da igreja de Deus tem infiéis, mas Deus ainda não destruiu a sua igreja. Porque no meio há justos, aqueles que buscam, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas não pense que os infiéis passaram despercebidos diante de Deus. Não passaram despercebidos. Logo os infiéis começaram a se rebelar, a se mostrar quem era diante do quê? Das circunstâncias, das provas e das dificuldades. Os infiéis, os incrédulos começaram a se rebelar. Então isso acendeu a ira de Deus, que o povo de Deus estava murmurando, mesmo diante de tantas as grandezas que Deus fez aos seus olhos e ao seu povo. Então a passagem do deserto, que seria de dias, se transforma em meses, se transforma em anos, se transforma em décadas. Por quê? Porque Deus ele fez o seu povo girar no deserto. Porque no deserto é lugar de cair infiéis. Porque no deserto é lugar de cair impuros. No deserto é lugar de cair aquele que não quer se santificar. No deserto é lugar de cair aquele que não acredita que Deus pode fazer e nos dar a terra prometida. Mas no deserto também é lugar dos fortes prevalecer. No deserto é lugar daqueles que adoram, daqueles que buscam seu Deus e daqueles que acreditam e dos que são justos perante Deus, de se fortalecer cada dia mais. Eu te digo, os justos permaneceram de pé, mas os murmuradores e os infiéis caíram todos no deserto. Por quê? Porque não estavam preparados, não eram escolhidos de Deus. Porque Deus ele separa aqueles que são adoradores, aqueles que são justos, aqueles que são crédulos, para que o adorem, e porque a esses Deus tem grandes promessas. Então o povo de Deus ele foi limpo no deserto. Então a Bíblia vai dizer que Moisés ele morre. Então quer dizer que agora o povo de Deus estava sem o seu libertador, o povo de Deus estava desprotegido? Não, tudo Deus ele já pensou para mim, já pensou para você. Deus ele já tinha levantado quem? Josué. Um cara escolhido por Deus. O Josué não estava ali porque simplesmente foi chamado, não. Josué foi escolhido a dedo por Deus. E para que Josué fosse escolhido para Deus, para liderar o seu povo, Deus ele não dá o seu povo na mão de qualquer um, não, irmão. Deus ele não dá o seu povo na mão de qualquer um, não. Mas são os escolhidos de Deus. Então Deus ele fala: Josué, levanta-te e tenha bom ânimo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo todos os dias da tua vida. Mas era necessário que Josué também fizesse a parte dele, que era o quê? Se santificar, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda das palavras e do livro da lei de Deus, que Deus deu através de Moisés. E Josué era um cara que era obediente, um cara que não se desviava, um cara que meditava na lei do seu Deus dia e noite. Escuta, meu irmão e minha irmã, você não está aqui à toa. Você não está aqui porque você foi escolhido por homem, não, você foi escolhido por Deus para estar aqui. Porque é através de você que é justo, que você que é obediente a Deus, você que não tira a sua lei e medita nela de noite e de dia, é através de você que Deus ele vai guiar muitos através de você até a terra prometida. Então Deus ele fala a Josué: tenha bom ânimo, Josué. Ou seja, Deus estava querendo dizer a Josué: Josué, tu vai passar por peleja. Josué, tu vai passar por batalhas. Josué, tu vai passar por guerras. Mas tenha bom ânimo, que eu sou contigo.
Amém, igreja? Eu creio que até aqui todo mundo está me entendendo, não é? Então Deus, Ele levanta Josué. Josué começa a liderar o povo de Deus. Começa a dar continuidade ao que Moisés começou. Meus irmãos e minhas irmãs, não é o que você passa, o que você está passando que vai determinar o teu fim. Porque no dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu lembro. Eu entreguei a Jesus, eu confessei Ele perante homens e perante Deus. E disse: Senhor, a minha vida eu te entrego para que seja feita a tua vontade. Mas mesmo hoje o povo de Deus tem entregado a sua vida a Deus, mas não tem confiado em Deus. Porque só quando eu confiar que eu tenho Deus comigo, que Deus é nas minhas batalhas, que Deus é nas minhas guerras, que Deus é nas minhas pelejas, a glória de Deus, eu vou começar a contemplar a sua glória. Porque a partir do momento em que eu começar a colocar o meu Deus à frente das minhas batalhas, das minhas pelejas, das minhas guerras, eu serei vitorioso. Sabe por quê? Porque tem muita gente colocando Deus atrás de si. Porque a partir do momento que eu começar a colocar Deus à frente das minhas batalhas, Deus Ele quer ser ponta de lança. Deus Ele quer ser o seu escudo. Deus Ele quer ser o Senhor dos seus exércitos. Porque a partir do momento que eu começar a colocar Deus verdadeiramente na frente da minha batalha, na frente da minha vida, vai acontecer o que aconteceu lá em Salmo 91. A experiência linda que aquele salmista teve com Deus. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou te falar algo aqui, irmão, rapidão. Isso não é bíblico, mas é apenas um exemplo para que sirva para nós. Antigamente se colocava 2 homens dentro de uma arena na idade medieval para que eles se combatessem até a morte. Um iria sair com a vitória, outro ia sair perdedor. Um ia sair com a morte e outro ia sair com a vida. Mas não quer dizer que o que estava vivo não tinha levado cicatrizes na batalha. Tinha. Mas a partir do momento que esse guerreiro, ele começava a lutar mais lutas, e mais, e mais, e mais, e mais, ele ia começando a se tornar cada dia mais vencedor. E cada dia mais, e cada batalha que passava, colecionava mais cicatrizes. E chegava um determinado tempo que quando quando chegava alguém para desafiar os seus adversários, chegava alguém para desafiar aquele guerreiro, eles simplesmente olhavam para o número de vitórias, para o número de batalhas que ele já tinha passado e para o número de cicatrizes que ele tinha colecionado. Muitos fugiam diante dele. Sabe por quê? Porque o número de batalhas que você passa vai mostrar o guerreiro que você é. O número de cicatrizes que você tem são as tuas credenciais para que o teu inimigo bata em retirada. Só de te ver. Porque Deus Ele quer te transformar num guerreiro valoroso, num varão, numa mulher de Deus. Deus Ele quer te transformar nesse guerreiro do seu exército, porque o exército de Deus só tem guerreiro valente. Guerreiro valoroso, guerreiro que vale muito mais do que ouro. Assim Deus Ele quer para o seu exército e para seus adoradores. Tenha bom ânimo. Não é o que você determina, não é o que determinaram sobre ti, não é o que você está vivendo, a tua situação que vai determinar o teu fim, não. Os nossos dias aqui são contados por Deus e não pela nossa situação. Essas suas cicatrizes são colecionadas porque você é guerreiro de Deus.
Essas batalhas são colecionadas porque você já batalhou com Deus e Ele já te deu a vitória. Aleluias, igreja. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, grandes tribulações, quando elas vêm para nós, que estamos fracos, é muito fácil nós cair. Mas quando a gente já é batalhador, quando a gente já é guerreiro de Deus, para muitos o que seria uma tempestade, para nós é apenas uma brisa no nosso rosto. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a confiar em Deus e colocar o nosso Deus na frente das nossas batalhas. Eu te digo, essas tuas cicatrizes são as tuas credenciais. Quem foi o homem que levou mais cicatrizes, mesmo sem merecer? Quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi açoitado. Jesus Cristo, ele foi açoitado. Jesus Cristo, ele foi espancado. Jesus Cristo, ele foi ferido e muitas feridas profundas, muitas cicatrizes, mas Jesus Cristo foi o quê? Teve bom ânimo, confiou no seu Deus e venceu este mundo. Não é isso que ele nos diz? Tenha bom ânimo, porque eu venci a este mundo. E todas aquelas cicatrizes que Jesus colecionou durante a sua vida aqui nesta terra, Jesus, ele usou como o quê? Como credencial a Tomé e aqueles que não acreditavam que ele tinha ressuscitado de dentre os mortos. Tomé disse: Senhor, mostra-me o que a tua cicatriz. E Jesus mostrou o quê? A sua cicatriz na sua mão. Jesus mostrou a sua cicatriz feita por uma lança na sua costela. Tomé acreditou. Entenda que através das tuas cicatrizes, através das tuas batalhas, muitos não iriam acreditar no que você passou, mas você passou e venceu. Porque é através das tuas cicatrizes que muitos vão acreditar e muitos vão confiar e muitos vão se converter dos seus maus caminhos e vão começar a entregar as suas vidas a Deus. Porque só com Deus pode-se vencer este mundo. Desistir não é uma opção. Desviar para a direita também não. Para a esquerda também não, mas é marchar. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que pega o arado e olha para trás não é digno de ver a glória de Deus. Mas todos nós que estamos aqui somos escolhidos a dedo por Deus para que nós vejamos a contemplar a glória de Deus. E você se lembra que eu falei lá no começo do Libertador que nós clamamos? Pois é, quando nós clamamos aquele grande dia, Deus, ele levantou Jesus. Quando o povo de Deus, ele clamou no Egito, ele levantou Moisés. Mas a nós ele levantou quem? Jesus Cristo. Moisés morreu, subiu ao céu. Mas o povo de Deus não ficou desamparado, porque Deus colocou quem? Josué. Levantou Josué. Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Mas eu e você não ficamos desamparados, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Essa é uma arma poderosa. Essa é uma arma que nos auxilia. E essa é o que Deus tem feito através do Espírito Santo. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Espírito Santo ele tem se aperfeiçoado em nós. Que Deus te abençoe e que você tenha recebido a maior parte dessa pregação, para que você tome posse do que Deus tem para ti. Não importa o começo da batalha, nem o meio se você está na batalha. O que importa é o fim que Deus tem preparado para cada um daqueles que adoram Ele, aqueles fiéis e os justos perante Deus. É em nome do meu Senhor Jesus Cristo que eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.